Um dos maiores sinais do fim dos tempos já está acontecendo. E ele está relacionado à reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. A pergunta que fica é: será possível mesmo a reconstrução desse terceiro templo? Nós vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Então você não pode perder nenhum segundo sequer desse tremendo vídeo que eu tenho para você. Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno e esse canal é feito exclusivamente para você que é apaixonado por Bíblia, por Israel, pela língua hebraica, por Jesus. Seja super bem-vindo ao vídeo de hoje e ao nosso canal. E eu queria fazer um convite especial para você. Venha fazer parte da família que mais cresce no YouTube, a família desse canal. Como fazer parte? Vai lá, se inscreva. E na hora que você se inscrever, clica no sininho. Por que é importante clicar no sininho? Porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora e você não perde nenhum conteúdo maravilhoso do nosso canal. Aproveita, curte esse vídeo e já compartilha, porque ele vai ser importante para você. E com certeza vai ser importante também para todas as pessoas que você compartilhar. Pronto? Já se inscreveu? Já curtiu? Já compartilhou? Então, bora lá para o nosso vídeo. Bom, como hoje nós vamos falar sobre um dos maiores sinais da vinda de Jesus e do fim dos tempos, eu quero muito que você saiba que muitos dos eventos que ocorrerão no fim dos tempos estão relacionados com a nação de Israel e com a reconstrução do terceiro templo. E que tal você ir comigo em Israel para conferir pessoalmente essa nação maravilhosa, o local dos eventos, relacionados ao fim dos tempos, em uma das nossas caravanas? Vem comigo, eu espero por você e eu te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você conhecer Israel junto comigo. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Vamos fazer aqui um breve relato sobre a cidade de Jerusalém, na verdade, sobre o templo de Jerusalém. Você sabia que esse templo ele foi muito sonhado pelo rei Davi, não é verdade? E Davi ele foi o amado do coração de Deus. Mas Deus entregou o modelo do templo para Davi, entregou a real localização de que seria erguido esse templo, mas não permitiu que o rei Davi construísse. Ele prometeu a Davi que o seu filho Salomão seria quem iria edificar a casa do Senhor. E aí, gente, Salomão de verdade, assumiu o trono depois da morte do seu pai, e então ele começou, a construir essa casa para o Senhor. E Salomão tinha um coração tão generoso, tão extremo, tão diferente, Ele se destacou como um homem de bondade e de sabedoria também, a ponto que ele queria que a casa do Senhor, que o templo de Deus, fosse ainda mais suntuoso, mais belo do que o seu próprio palácio como rei. E ele constrói, de fato, Deus, ele pega todo o projeto desse templo e ele, de fato, constrói o primeiro templo, o que nós chamamos de primeiro templo em Jerusalém, lá no Monte Moriá, que foi a localização que Deus entregou para o pai dele, para o rei Davi. E, gente, acontece que no momento da consagração do templo, depois dele erguido, Salomão faz uma oração de consagração, que é, na minha perspectiva, é a oração. É a oração mais linda que eu percebo em todas as orações feitas nos textos bíblicos, é a oração de Salomão. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 6. E eu vou relatar aqui, ler para vocês alguns dos trechos dessa oração. Mas eu gostaria que em casa você lesse todo esse capítulo, porque é uma oração extremamente maravilhosa e que toca no nosso coração. Olha só, no capítulo 6, versículo 26, vai dizer o seguinte:
Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem eles pecado contra ti, e eles orarem com sinceridade, voltados para esse lugar, confessarem o teu nome e se afastarem da prática do pecado por os teres afligido, escuta do céu, perdoa o pecado e os erros dos teus servos de Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho da vida e envia chuva sobre a sua terra, que concedeste ao seu povo por herança. O versículo 28 diz: se ocorrer um tempo de fome ou enfermidade sobre essa terra, se houver seca, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos e gafanhotos devastadores, ou ainda quando os inimigos sitiarem as suas cidades, quando, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou apelo por misericórdia foi elevado a ti por um israelita, ou por todo o ajuntamento de Israel, teu povo, cada um refletindo e sentindo as suas próprias aflições e responsabilidades, estendendo as mãos na direção da tua casa, ouve dos céus, do lugar da sua habitação, perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece. E Salomão vai mais longe, ele se lembra daqueles que não fazem parte da nação de Israel. E aqui, já no versículo 32, ele fala o seguinte, ele ora da seguinte forma: mesmo o estrangeiro, que não pertence ao teu povo Israel, e que veio de uma terra distante por causa do teu magnífico nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar, voltado para essa casa, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende também a súplica daquele que não é nascido judeu. No versículo 34, quando o teu povo sair à guerra contra os inimigos, seja qual for o caminho pelo qual os enviastes, mas orando a ti, voltados para a cidade que escolhestes e para o templo que edifiquei ao teu nome, escuta, pois, dos altos céus a sua oração e o seu rogo e defende a sua causa. Então, a oração de Salomão na hora da construção, né, na hora da dedicação desse templo é muito maravilhosa. No versículo 40 ele fala: portanto, ó meu Deus, estejam nesse momento os teus olhos observando tudo quanto aqui se passa e atentos teus ouvidos às orações e súplicas declaradas a ti neste lugar. E assim vai a oração. É uma oração extensa, linda, maravilhosa, e que, na verdade, eu choro a cada vez que eu leio essa oração e eu mesmo oro ela, né? Mas aí, gente, sabe o que acontece? Deus responde à oração de Salomão durante a dedicação, né, do templo a Deus. Então, a gente vai ver em 2 Crônicas, no capítulo 7, do versículo 11 até o 16, Deus respondendo à oração de Salomão. E olha que resposta forte Deus dá para ele. Assim Salomão terminou a casa e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia projetado a fazer no templo do Senhor, bem como também no seu próprio palácio. Versículo 12. Então aconteceu que o Senhor apareceu a Salomão durante a noite e lhe declarou: eis que eu ouvi a tua oração e escolhi esse lugar para a minha casa, como casa de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não derrame chuva, ou ainda se ordenar aos gafanhotos para que devorem a terra, ou mesmo enviar a praga sobre a minha própria gente, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e sararei a sua casa. Versículo 15. De hoje em diante, os meus olhos estarão observando, os meus ouvidos atentos às orações que serão realizadas nesse lugar. Essa é a resposta de Deus, ela continua, né? Mas eu paro por aqui. Essa é a resposta de Deus sobre a consagração de Salomão,
do templo do Senhor a ele e como o Senhor responde a Salomão. E ele promete que todas as orações feitas naquele lugar, ele sempre ouviria desde os céus. Esse mesmo templo que Salomão construiu, ele foi destruído e ele foi reconstruído por Esdras e Neemias, muitos anos depois. E depois ele ainda foi reformado pelo rei Herodes, pouco antes de Jesus nascer. E no tempo, então, que Jesus, estava exercendo seu ministério na terra, o templo já tinha sido reformado pelo rei Herodes. E aí, pós Jesus, ele é destruído no ano 70 depois de Cristo pelo exército de Roma e nunca mais ele volta a existir. No monte onde ele foi erguido, um dia, então, se construiu uma outra edificação e hoje abriga uma mesquita e um domo chamado Domo da Rocha, um santuário que é muçulmano, que foi construído por volta do ano 687 até o 691 depois de Cristo. E essas duas edificações, elas permanecem até o dia de hoje no que nós chamamos de Esplanada do Templo, que fica no Monte Moriá. O Domo da Rocha, ele está justamente no local onde foi edificado o Templo de Salomão, justamente no lugar onde deverá ser reconstruído o terceiro templo. Mas você tem ideia da guerra que pode gerar a disputa desse território para que possa ali ser reconstruído o terceiro templo? Isso é um tema para um outro vídeo, porque é um tema muito extenso. Mas uma coisa é certa, a reconstrução do terceiro templo vai acontecer. A Bíblia relata que o anticristo ele vai se assentar no trono de Deus neste templo. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: não deixe que ninguém vos engane de modo nenhum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no trono do santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Portanto, queridos, para isso acontecer, o terceiro templo tem que estar reconstruído. Agora, o que as pessoas não sabem, ou o que poucas pessoas sabem, é que o terceiro templo, ele já está sendo reconstruído. Israel já está reconstruindo esse templo. Como? Na cidade de Jerusalém, encontramos um instituto, denominado Instituto do Templo. E lá eles estão reconstruindo. Na verdade, já reconstruíram praticamente todos os utensílios para serem usados no terceiro templo. Altar, mesa dos pais da preposição, altar de incenso, as ferramentas, as roupas sacerdotais, todos os elementos de adoração, inclusive eles já estão preparando, os sacerdotes nos seus serviços sacerdotais. Toda a planta de engenharia do prédio já está pronto. Tudo. E mais, você ainda pode visitar, você pode ver pessoalmente tudo que está sendo reconstruído. Você pode ver todos os utensílios, entender a dinâmica da reconstrução, ver o projeto que está lá, a maquete toda pronta para todo mundo ver. E é por isso, que eu até já te convidei para ir a Israel comigo em uma das minhas caravanas, porque a gente vê tudo isso lá, Agora, o que falta para a reconstrução do terceiro templo? Está praticamente tudo pronto. Eles podem reconstruir esse terceiro templo em 3, 2, 1. 3 dias eles podem reconstruir. Mas falta um elemento muito importante para a reconstrução do templo. Qual elemento você acha que falta? Eu quero que você comente aí. Quero que você comente. Qual elemento você acha que falta para a reconstrução do terceiro templo? E esse vai ser um assunto de um próximo vídeo. Tá bom? Shalom, shalom. Que Deus te abençoe. Espero que esse vídeo tenha sido relevante para você. E se for,
Aproveita e compartilha com as pessoas que você sabe que são apaixonadas por Bíblia, que estão querendo saber sobre os sinais do fim dos tempos. Aproveita, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, tá? Já! Olha, Deus está te vendo, hein? Vai lá e se inscreve no canal. Clica no sininho, porque aí todos os vídeos novos você vai ser notificado dele. Curte e compartilha com todo mundo. Em um próximo momento, a gente vai falar sobre o que falta para a reconstrução do terceiro templo. Shalom, shalom.